Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4. Nós acabamos de cantar uma boa parte dessa passagem das Escrituras. Nós vamos continuar o sermão da semana passada. Então, se você tem a sua Bíblia, Efésios capítulo 4. O texto da exposição de hoje é um texto um tanto longo, então, para que a gente possa expor esse texto, eu vou ler aos poucos o texto bíblico, vou explicando e já vou fazendo aplicações entre os pontos, porque senão depois lá no final você vai falar, mas o que isso aqui tem a ver com aquilo que o Renan falou no começo? É uma perícope bem extensa, que fala sobre a unidade e a diversidade da igreja, ou a unidade na diversidade. Eu quero ler a partir do capítulo 4, versículo 1, só para dar a introdução, e depois eu paro e vamos continuar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Até aqui, aí do versículo 8 em diante, nós vamos expondo e trabalhando esse texto. Senhor, obrigado. Obrigado por esse culto, obrigado porque podemos participar da adoração ao Senhor e do reino do Senhor. E agora, de modo especial, ouvir o Senhor falar conosco através das Escrituras, da Tua palavra que é santa, poderosa, e que o nosso coração possa estar aberto, que nossa mente possa ser receptiva, e que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, fale ao nosso coração, e que essa verdade não apenas seja para nós mais informação, conteúdo, mas que de fato a verdade da Tua palavra possa gerar em nós transformação, conformidade com Cristo, conformidade com a Tua vontade. É assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu concluí o último sermão do domingo passado da seguinte forma: amar a igreja ideal é fácil, difícil é amar a igreja real. E nós vimos nesses versículos que acabamos de ler aqui, versículo 1 até o versículo de número 7, que Paulo faz um pedido, ele faz uma súplica, ele clama aqueles irmãos para que a vida deles seja uma vida digna do chamado. E eu quero só retomar esse conceito, essa ideia de Paulo aqui, essa exortação de Paulo. Lembra do que é uma coisa digna? Era aquele peso que, colocado de um lado da balança, aferia ou dava um padrão que, ao pesar outra coisa, outro produto na balança, aquilo era digno com aquele peso. Então, essa ideia da palavra digna. Paulo fala assim, que a vida de vocês seja digna, quando pesada, ao lado do Evangelho, ao lado de Cristo, aquilo que Cristo fez, a balança fique certa. Então, o nosso chamado não é apenas conhecer sobre o Evangelho, sobre Cristo, é viver uma vida digna do chamado. Uma vida transformada pelo poder do Evangelho, pela vida de Jesus em nós. E aí Paulo vai, nesses
primeiros versículos, falar sobre humildade, sobre mansidão, sobre paciência, sobre um esforço para manter o vínculo da paz, a unidade no Espírito, por meio do vínculo da paz. Nós não somos chamados a viver em conflito, em guerra. Se os irmãos lembram como eu comecei o sermão, eu falei como eu terminei, mas quem lembra como eu comecei? A primeira frase do sermão do último domingo. Deus criou a igreja. O diabo criou as denominações. Uma frase de um pastor mais experiente. Uma crítica que nós precisamos considerar. É claro que o diabo não cria nada, o diabo só distorce aquilo que Deus criou. O diabo só corrompe aquilo que Deus fez de bom. Porque o povo evangélico, os cristãos, se dividem tanto. E nós consideramos nesse último sermão que falta muita humildade, falta amor, falta um esforço verdadeiro para manter o vínculo, a unidade no Espírito. Então, amar a igreja ideal é muito fácil, difícil é amar o seu irmão, que às vezes não concorda com a sua opinião, o seu irmão que faz algo que você não gosta, o seu pastor que diz algo que você não concorda, acha que não foi de bom tom. Difícil é amar a igreja real. E Paulo diz, suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros em amor. E essa palavrinha em amor vai ser repetida no finalzinho do nosso texto, aqui, que é o versículo 16, quando no finalzinho Paulo vai falar assim, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Esse texto que está diante de nós hoje vai falar sobre uma igreja que quando ela vive a harmonia da unidade na diversidade, ela cresce em maturidade. O nosso tempo é um tempo que é difícil, porque a tendência é dos extremos. Você consegue notar isso? Ou as pessoas querem que unidade seja o mesmo que uniformidade, todo mundo igualzinho. Então nós vamos ficar unidos porque aqui todo mundo é Minions, né? Todo mundo é Minions, todo mundo é amarelo, todo mundo tem um formatinho igual. Às vezes é um óculos diferente, mas todo mundo é Minions. Então, unidade confundida com uniformidade. Todo mundo tem que ser igualzinho. E não. Nós não somos iguaizinhos. Nós somos diferentes. Mas também tem o outro extremo. Então tá bom, a diversidade é celebrada. Então uma diversidade sem verdade. Já que todo mundo, ninguém é igual, então toda a diferença é válida. Dentro do campo evangélico, então tudo pode. E aí nós aceitamos uma diversidade que não tem o compromisso com a verdade. Diferenças que não são meras diferenças, que são problemas sérios dentro do entendimento bíblico. Então eu quero que você pense nisso. É difícil, não é? Nós estamos diante de uma situação difícil. Ou você quer conviver e servir a Deus com gente que é igualzinho você, ou tem o pessoal que acaba entrando por um lado do liberalismo, do relativismo. Não, qualquer forma de fé vale. O importante é que não chamou Jesus de Genésio. É complicado. E aí nós vamos ver que Paulo vai trabalhar isso. A igreja de Cristo, ela não é um bloco, não é uma fábrica que produz itens padronizados em série. Não. A igreja de Jesus ela é diversa, mas ainda assim, essa diversidade não é desorganizada. Essa diversidade da igreja não é uma diversidade sem a verdade. A igreja é o corpo vivo, diverso, mas unido em Cristo. Se você gosta de anotar ou guardar na sua mente, a grande ideia desse sermão é uma igreja que vive a harmonia da unidade na diversidade, cresce em maturidade. E como que Paulo vai dizer isso? Como Paulo vai explicar para nós isso?
3 fundamentos. O primeiro fundamento está aí no versículo 4 a 6, que nós lemos, que nós fomos chamados. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A unidade da igreja, ela tem o seu fundamento na Trindade. O próprio Deus, que é um único ser divino, uma única essência do divino, se relaciona, se revela e existe em 3 pessoas diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para nós isso é muito difícil de entender, porque a gente é um ser e uma pessoa. Quando a gente pensa em Deus, que é um ser, mas 3 pessoas, na nossa mente, opa, peraí, não estou entendendo, como isso? Porque de fato Deus é um ser que está para além da nossa capacidade de definição plena, de compreensão plena. Por isso que Ele é Deus. Então o fundamento da unidade é a própria Trindade. Perceba que nesses versículos de 4 a 6, Paulo repete 7 vezes. Uma. Enfatizando essa teologia, essa unidade que só pode acontecer quando a Trindade é o fundamento. Funciona como uma confissão. Deus não está dividido. Deus é um. Eu quero olhar essas características aqui que Paulo fala. Primeiro ele fala há um só corpo. Paulo está falando do quê? Da igreja, do corpo de Cristo. Há um só corpo de Cristo. Essa igreja é a igreja universal, não do reino de Deus, mas a igreja universal, a igreja de crentes de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. É a igreja invisível, é a igreja que você não vê. É a igreja que eu não vejo. Ela não tem placa denominacional, ela tem um único pastor supremo que é Jesus. E dela participam todos aqueles que creem em Jesus. Há uma só igreja. Nós, que na nossa dificuldade de nos amarmos, de tolerar uns aos outros, de repreender em amor, nós nos dividimos muito facilmente. E eu não estou dizendo aqui que as denominações elas não têm razão de ser, elas têm razão de ser. Mas há uma única igreja. A nossa igreja local aqui, ela faz parte dessa igreja universal. Dessa igreja que nós não conhecemos todo mundo. Mas ela existe, ela é una. Depois ele diz, um só Espírito. Lembra que nós vimos o Espírito Santo, quando o crente é tocado e crê em Jesus, o que acontece com ele? Ele recebe o selo do Espírito Santo. Um só Espírito habita em todos os crentes. Um só Espírito é o mesmo que convenceu os crentes. Um só Espírito é aquele que selou, garantiu, esse aqui é meu. A obra que o Espírito Santo faz em nós. Pois ele fala sobre uma só esperança. Qual é a esperança de todos os cristãos? A glória. Que um dia tudo isso que nós vemos será transformado. O nosso Senhor voltará em glória. A nossa esperança não é um será. Talvez. Eu espero que. Eu estou fazendo assim, ó. Tomara que. Não. A esperança do cristão é uma certeza absoluta de que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Essa é a esperança que todo crente tem. É a esperança em Jesus, a esperança da salvação, do perdão dos pecados, mas a esperança de que a história está nas mãos de Deus. E Ele conduz ela de acordo com a sua vontade. Tem um comentarista chamado Haroldo Reuner,
que ele diz assim: esperança é uma ansiosa expectativa do desdobramento do plano de Deus. Nós já sabemos o fim no começo. Nós ansiamos ansiosamente, nós desejamos ansiosamente, com grande expectativa, o final do filme. Porque nós sabemos que no final do filme, Deus é vitorioso e nós com Ele também. Depois, essa unidade do Espírito, ela é espiritual, como eu acabei de dizer, porque ele fala sobre a ação do Espírito de alguma forma na vida do crente. Ela não é formal, ela não é institucional, mas ela é espiritual. A unidade também ela é cristológica, porque o Paulo vai dizer a partir do versículo 5, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Nós não dividimos a nossa vida, nós não dividimos a nossa devoção, a nossa fidelidade, nós temos um único Senhor, Jesus Cristo. Ele é Senhor de todos os verdadeiros crentes. Nós somos servos dele, pastor, missionário e todo mundo. Ele é o Senhor. Não existe senhores na igreja, só existe o Senhor da igreja. Uma só fé. E aqui nós podemos entender de duas formas. Essa uma só fé no Novo Testamento, como Atos 2,42, diz que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. Então, quando aparece uma só fé, ou fé, pode significar duas coisas: aquilo que a pessoa tem, aquela experiência, aquilo que é um dom que Deus dá, ou pode significar o conteúdo da fé. Como em outras passagens aparece assim: para que vocês tenham o pleno conhecimento de Cristo. Lembra que eu já expliquei isso? É a experiência da vida de Cristo em nós, mas também o correto ensino do Evangelho. Então, há uma só fé. Não tem como um crente de verdade, que quer viver em unidade na diversidade, crer em coisas que a maioria dos crentes não creem. Ah, não, eu quero... Hoje em dia é fé... Como que chama? Aquele negócio que você vai comprar comida? Você vai... iFood não. Self-service. É fé assim hoje em dia. Tem evangélico que gosta. Ah, não, essa parte aqui da Trindade eu acho difícil, não quero, não vou colocar aqui. Não, essa parte aqui da santidade, não. Santidade não. Que isso? Então é uma fé, é self-service. Eu escolho o que eu quero crer. Ah, não, isso aqui não está muito em moda hoje, o pessoal não gosta que fala disso, embora a Bíblia trate, eu não quero. Não. Tem um corpo doutrinário, tem dogmas da fé cristã que eles precisam ser confessados, que eles precisam ser adotados por todo verdadeiro crente. E não são coisas secundárias, são coisas fundamentais, as primárias da fé. Então essa fé é tanto essa doutrina como essa experiência que o crente tem com a obra de Cristo na vida dele. Várias vezes Paulo vai dizer que Cristo agora vive em mim, vive em vocês. E a última característica da unidade cristológica é um só batismo. E agora aqui, os batistas podem entrar por um caminho, os presbiterianos podem entrar por outro. Mas Paulo não está falando do rito batismal. Não está falando das formas de batismo, se é a imersão, a aspersão, a fusão. Paulo está enfatizando mais do que a forma. Ele está enfatizando a realidade. Nós sabemos, e se você passou por uma boa classe de membros, de doutrinas principais, que o batismo ele é um símbolo, ele aponta para algo maior. O batismo ele não salva. O batismo e a forma de batismo também não garante verdadeira conversão.
Embora como bons batistas nós entendemos que a imersão, ela comunica melhor a verdade bíblica da morte e ressurreição. Mas isso não salva. Não é essa a questão de Paulo aqui. Se fosse a ordenança do batismo, Paulo falhou na sua teologia. Porque quais são as duas principais ordenanças da igreja? Batismo e ceia. E ele não menciona a ceia aqui. Então não é como uma ordenança, mas como uma realidade. Como algo visível de uma obra invisível. Um só batismo significa a nossa união com Cristo. Quando nós fomos batizados em Cristo, e aqui é uma experiência mística, a experiência da conversão, nós fomos batizados em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, mesmo antes da celebração do batismo. Fomos unidos a Cristo. Veja, por exemplo, deixa sua Bíblia em Efésios, veja, por exemplo, Romanos 6. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Romanos 6, verso 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim nossa ressurreição será semelhante à dele. Aí no verso 3, capítulo 3, verso 27 de Gálatas. Está em Efésios, aí você volta um pouquinho. Gálatas 3, 27. Diz assim: todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. E por último, um texto em Colossenses 2:12. Que diz assim: visto que Deus escolheu para ser seu povo, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Um pouquinho antes, nesse contexto, Paulo vai falar sobre a circuncisão, que era um tema muito importante para os judeus cristãos, que era a marca do povo da aliança. E aí Paulo vai falar que a circuncisão, ela é só uma marca na carne. Assim como o batismo é um símbolo de algo invisível por trás. Isso que ele fala, o revestimento dessas qualidades, desses atributos de Cristo, compaixão, se revestir disso, é essa união que acontece no único batismo. Batismo no sentido de ser introduzido em Cristo, ser ligado a Cristo. O Dr. Russell Shedd, uma vez, tem até o vídeo dele na internet falando sobre isso, sobre o batismo. Hoje o batismo significa uma coisa muito diferente do que significava no Novo Testamento. Porque para a maioria das pessoas o batismo hoje é uma cerimônia. E no Novo Testamento não era isso. Não era uma cerimônia. Era algo muito mais sério. Hoje a pessoa pensa, eu preciso me batizar, porque se eu não me batizar, né? Vai que eu morro. Preciso me batizar porque eu preciso ser membro da igreja. Faz parte. Mas o batismo do Novo Testamento é esse compromisso com Cristo. Tem muita gente que foi batizada. Tem muita gente que, tibum na água, ou, né, água assim, ou assim, mas que não foi transformada. O verdadeiro batismo é uma transformação. Aqueles que foram batizados em Cristo, eles foram transformados. Se alguém continua vivendo do mesmo jeito que antes, ele não morreu e não ressuscitou. Foi isso que o irmão Ricardo leu. Sejam santos,
porque o Senhor é santo. Abandone aquela velha maneira de viver. Agora vocês são uma nova criatura. Então, é isso que Paulo fala, a unidade baseada na Trindade. Por fim, no verso 6, ele vai falar que há um só Deus e Pai de todos. Pai de todos os crentes. Isso é muito claro nas Escrituras. Embora as pessoas falam, Deus é Pai de todo mundo, né? Quando você lê, é bonito isso. Deus é Pai de todos. Mas quando você lê a Bíblia, você descobre que não é verdade isso. O diabo, mais uma vez, espera aí, deixa eu bagunçar a cabeça do povo. Não. Aqueles que creram no nome de Jesus, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, se não crer, não é filho de Deus. Então, a unidade da igreja, ela é fundamentada na Trindade. Esse Pai sobre todos os crentes. Então tem soberania aqui nessa fala de Paulo. Ele é Pai sobre todos. Ele age por meio de todos. Então Deus é a fonte providencial da vida da Laís, da Mariana, do Sal, da minha vida, da Elisa, do Danilo. É Ele que está agindo na vida de todos nós. E é tão interessante que Deus age na vida de todos nós de forma tão personalizada. Às vezes Ele trata comigo de um jeito, trata com você de outro jeito e com o irmão de outro jeito. Mas Ele é quem está agindo sobre todos os seus filhos. E por meio de todos os seus filhos. Irmãos, a igreja é uma porque Deus é um. A obra do Espírito, a obra do Filho e a obra do Pai. Isso deve nos levar a viver em unidade. Nós temos o maior exemplo de unidade na diversidade, que é o próprio Deus. E aí surge uma grande tensão. Vemos isso, é o fundamento. Deus nos chama a ser um. E repete, pensa nisso. Paulo aqui. Mas nós somos diferentes. O segundo ponto é porque uma igreja que é unida, ela também é diversa. Ela tem diversidade de dons. E essa diversidade não é um problema, é uma bênção. Como temos dificuldade de entender isso? Você casa, aí você fala, não, mas minha esposa é muito diferente de mim. Meu esposo, por que ele não... Já passou por isso, né? Você fala, não, mas eu pensei que a gente combinava tanto. É claro, vocês passavam 1h30, 2 por ocasião juntos. Aí depois casa e descobre que um gosta assim, o outro gosta assado. Um fala mais, o outro fala menos. Um gosta de esporte, outro gosta de Netflix. Aí você fala, não é problema, eu tinha que ter casado com alguém que gosta de Netflix. Eu tinha que ter casado com alguém que gosta de esporte. Eu tinha que ter casado com alguém que fala mais ou que fala menos. Porque nós vemos a diferença, a diversidade como problema, e não é dádiva. Olha o que o texto fala no capítulo 4, verso 7, lá em Efésios. Vamos voltar lá e ficar lá. Efésios, capítulo 4, verso 7. Depois de Paulo enfatizar essa unidade da Trindade, a ação da Trindade, ele diz, a cada um de nós, então aqui ele fala do indivíduo, a cada um de nós, individualmente, porém ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele concedeu dádivas a cada um de nós. Cada um tem um dom especial que Deus deu. Ninguém fica de fora. Às vezes você pensa, eu sou crente, mas eu não tenho nada que Deus me tem. Você não sabe. Às vezes você não sabe.
Às vezes você sabe e não quer exercer. Mas Deus concedeu dádivas. A unidade do corpo de Cristo não anula a individualidade. A forma como você é, como Deus te fez. Isso é uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. E pela graça, que é a palavra que aparece para dom, para dádiva, o que nós lembramos o que é graça? Graça é um favor imerecido, é aquilo que Deus te dá que você não merece. O dom que Deus te deu, a individualidade, a forma como você é, especialmente nesse contexto, são os dons espirituais que nós vamos ver, é um presente. É um presente. Eu nunca imaginei que eu ia ser pregador, mas eu estou pregando aqui. Aí tem gente que quer ser pregador, mas não é. Aí tem outro que quer ser cantor, mas quando abre a boca, todo mundo foge. A gente quer tocar. Estou falando exemplos genéricos aqui, mas liderança, por exemplo, é um dom. Nem todo mundo consegue liderar. É um dom. Nem todo mundo é bom em socorrer. Tem gente que não pode ver ninguém passando por uma dificuldade que corre lá. Todos os cristãos deveriam exercitar a misericórdia, a caridade, o amor. Mas tem gente que tem isso de forma tão natural, né? Entre aspas, sobrenatural, aflorada, porque Deus deu. Não é apenas uma graça que nos salva, meus irmãos, é uma graça que nos capacita. A graça de Deus na nossa vida não é só para que a gente seja salvo, sentado e sossegado. Não é. A graça que nos salvou nos chama também servir. Eu sou salvo e servo de Deus e dos meus irmãos. A graça capacitadora. Todo dom que Deus dá para alguém, e o texto vai afirmar isso, é com o propósito de edificar o corpo. Qual é o seu dom? O que Deus te deu? Que é latente, é evidente. Às vezes você quer fugir. Mas Deus deu. E se Ele deu, a gente tem que aceitar. E exercer esse dom. Essas ferramentas que Deus nos dá para abençoar o seu povo. Cristo é o doador, como nós vimos. E o texto apresenta algo um pouco enigmático para a gente considerar. Diz que Ele subiu e que Ele desceu. Se Ele subiu, notem que foi porque Ele desceu. E Ele levou muitos prisioneiros. E aí tem algumas teorias que surgem. Mas o que Paulo está fazendo aqui é citar o Salmo 68. É um salmo que mostra o rei vitorioso, Deus, o rei do seu povo, vencendo e conquistando os povos inimigos. E esse rei vitorioso, como era comum do contexto da época, ele recebia despojos, presentes dos povos que ele conquistou, lá no Salmo 68. E os estudiosos tentam lidar com isso, porque lá no Salmo, e Paulo está citando o Salmo, fala que o rei vitorioso recebeu, mas aqui Paulo fala que Jesus deu. E até hoje há disputa para descobrir qual é a razão que Paulo usa isso. Alguns vão falar que ele usou um texto do Antigo Testamento, uma fonte diferente dessa que nós temos a tradução do nosso Antigo Testamento. Alguns vão dizer que Paulo seguiu uma tradição rabínica, que interpretava o Salmo 68 de uma forma. Mas a melhor explicação, e a mais simples, é que Paulo aplicou o Salmo a Cristo, como muitos salmos são aplicados a Cristo. Lembrem-se que a revelação ela é progressiva. Tem muitas coisas no Antigo Testamento que são sombras, que apontam para Cristo. E no Novo Testamento elas são desveladas. E aqui Paulo então aplica o Salmo como um resumo do rei vitorioso lá, que recebia presentes, a realidade em Cristo. Esse rei que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o diabo. Ele dá presentes. E os presentes que ele dá são os dons espirituais.
Quem são esses prisioneiros? Pecado, que Cristo venceu. A morte, que Cristo venceu. O diabo, que Cristo esmagou. A cabeça, lá na cruz do Calvário. Ele venceu esses poderes espirituais. E ele fez isso e nos deu libertação. E nós que fomos libertos por Jesus, recebemos esses dons. Esse subiu e desceu é explicado da seguinte forma: desceu é a encarnação. Então, quando Jesus encarnou, se tornou homem, ele se humilhou, ele desceu. E quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele subiu, ele ascendeu aos céus. Simplesmente como um resumo da obra salvadora de Cristo. O seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação, que a Bíblia diz para nós que ele está hoje à direita de Deus e tem todo o poder e autoridade. Muito bem. O texto diz para nós que esse Cristo que venceu, ele enche todas as coisas. Eu já repeti isso. E eu acho que eu vou repetir o resto da minha vida de pregador. A centralidade de Cristo. A centralidade do Evangelho. A nossa pregação e a nossa fé, ela não precisa de mais nada, a não ser Cristo, que enche todas as coisas. Alguns versículos e capítulos anteriores nós vimos isso. A igreja, ela é preenchida por quem? Por Cristo. Não é por modas, não é por métodos, não é por aquilo que funciona, mas ela é preenchida por Cristo. Cristo é esse ponto fundamental da nossa experiência, da nossa fé. Ele que morreu e ressuscitou. Último ponto, que eu quero trabalhar os dons. Verso 11 a 16. A diversidade de dons existe para a edificação da igreja. Então nós vimos que o fundamento da unidade é a Trindade. O segundo ponto, a diversidade é uma dádiva que Cristo dá. Então, pessoas e dons diferentes é um presente de Deus. E essa diversidade de dons, ela tem um propósito, a edificação e a maturidade do povo de Deus. Olha o que diz no verso 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos, como crianças levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais, para que todo o corpo se desenvolva, seja saudável em amor. Então Paulo fala dos dons espirituais aqui. A Bíblia tem outras listas de dons espirituais. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 de Pedro 4. Então essas listas de dons espirituais, elas não são exaustivas. Então aqui no texto não estão todos os dons, alguns. E esses dons que Paulo menciona aqui são os dons de liderança. Dons espirituais de liderança. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O apóstolo hoje está em moda. Se você perceber, se você ler um pouquinho da história da igreja,
apóstolos começaram a surgir menos de 100 anos. Não existia essa frescura de... Desculpa, perdão a palavra. Vocês entendem o que eu estou falando? Frescura moderna de apóstolos. Não existia na história da igreja, até recentemente. E agora o camarada quer ser apóstolo, quer ser pai apóstolo, quer cada vez um nível maior, porque entende-se na mentalidade limitada de alguns ditos cristãos e líderes que quanto maior o título, mais importante, mais poder. Mas veja que a palavra apóstolo, ela tem um significado, literalmente ela significa enviados. Então, aqueles que Jesus chamou para si e ele enviou são os apóstolos. Só que não só o sentido literal da palavra nós devemos considerar, o sentido que o Novo Testamento aplica essa palavra de uma forma técnica, específica só aos 12 e a Paulo, que foram aqueles que foram comissionados por Cristo, testemunhas oculares do que Cristo fez. Os apóstolos são autoridade na igreja do Novo Testamento. O ensino dos apóstolos que era a regra. Irmãos, lembrem, nós temos a Bíblia hoje. Nós achamos tão fácil. Abre a Bíblia e lê, mas no comecinho da igreja não tinha o Novo Testamento. Jesus está ensinando e Mateus não está assim, ó, com uma caderneta anotando. O Evangelho vai ser escrito depois de um tempo. As cartas de Paulo foram escritas até primeiro, antes. Então, qual era a regra? Qual era o ensinamento autoritativo da igreja? O ensinamento dos apóstolos. Eles eram as colunas, os fundamentos, aqueles que receberam de Cristo e transmitiram. Então, nesse sentido, não existe apóstolo. Você viu Cristo? Você andou com Cristo? Como você diz que você é apóstolo? Até quando foram escolher um apóstolo no lugar de Judas, o que eles proporam lá em Atos, capítulo 1, 21 a 22? Que deveria ser alguém que esteve conosco, andou conosco, teve parte no ministério de Cristo, viu Cristo ressurreto. Então, apóstolo não é um título de posição maior que todos. Era uma função extraordinária que Deus deu, que Jesus deu àqueles primeiros homens que andaram com Jesus. E a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Qual que é a conclusão disso? Não existe apóstolo hoje. Não existe. Pode ter títulos, mas não existe. Porque qual era a função do apóstolo? Estabelecer doutrina. Ensinar o que Cristo ensinou. Então, se um apóstolo hoje vem estabelecer doutrina, aquilo que foi ensinado e que está na Escritura não está incompleto. Está faltando 2000 anos de igreja e faltou. Profetas, quase igual ao apóstolo, tá bom? Foi um ministério específico, porque lembre-se, a igreja está crescendo, está sendo formada, não tem Bíblia do Novo Testamento, tem alguns textos do Antigo Testamento. E aí as reuniões, Deus usava homens de maneira extraordinária para trazer uma palavra de Deus. A profecia no Novo Testamento, a maioria das vezes, e no Antigo Testamento também, não é dizer sobre o futuro. É lembrar o povo da palavra de Deus. O profeta hoje é visto como aquele que adivinha o CPF, que diz, você vai ganhar um carro, hein? Você vai... E é isso. Essa igreja vai crescer. Essa igreja vai dominar o mundo. Né? A igreja do Pink lá e o cérebro. É uma ideia de que o profeta fala algo que vai acontecer no futuro, geralmente bom, e é conveniente. Mas o profeta, no Novo Testamento, em ocasiões extraordinárias, ele trazia a mensagem de Deus para uma igreja que ainda não tinha todo o cânon, toda a escritura. Estava em formação. Conclusão, se a gente tem a Bíblia, a gente não precisa de mais revelação. Precisa. Crente que corre atrás de revelação, de profeta, é crente que não quer ler a Bíblia. Vive fraco, cai em qualquer tipo de laço. Por quê? Não, o profeta, ele foi lá na igreja, ele falou isso, isso, isso.
E às vezes o profeta fala aquilo que está na Bíblia. Aí você fala, rapaz, isso aí o pastor também fala. Se você ler, você vai saber. Mas não, é porque ele falou com uma voz assim, mas... né? Eis que te digo mesmo. Não. Aí tem 2 outros dons. O evangelista e o pastor mestre. O evangelista é aquele que é um pregador itinerante, um missionário. Alguns evangelistas na Bíblia que eram ligados aos apóstolos, Filipe, Timóteo foi um evangelista, depois um pastor. Mas eu quero concentrar aqui, no final da nossa exposição, o que Paulo chama de dom pastor e mestre. A construção desse texto, no original, é como se fosse uma mesma ideia. Pastor, mestre. Não, o pastor é uma coisa e o mestre é outra coisa. Não, o pastor, ele é um pastor mestre. Ele cuida e ele ensina. Esse é um dom que Deus deu para a igreja. Para qual propósito, irmãos? O texto diz para nós: para preparar o povo santo. E os outros dons também, porque os apóstolos prepararam, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. O objetivo dos dons que Deus dá à igreja, por meio da sua liderança, é para que a igreja seja capacitada para cumprir a obra de Deus. Isso permanece até hoje. Se a gente entender que Deus faz assim, nós vamos crescer em maturidade. Perceba que o texto vai falar disso, maturidade no finalzinho, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, de ensino, como criancinhas. Mas nós devemos ser homens maduros. E aqui Paulo não está falando de cada crente. Se aplica, mas ele está falando da igreja. Como uma igreja, ela se torna madura no curso do tempo, quando ela vive a unidade na diversidade, entendendo que Deus usa os dons, especialmente nesse contexto, os dons de liderança, para que você e eu sejamos equipados, sejamos preparados para a obra. Essa palavra preparados aí, capacitados, é uma palavra que era usada para consertar redes. Então é a mesma ideia. Você já é útil. Você já pode servir a Deus. Só que por que Deus deu líderes e dons diferentes? Para que você seja ajustado, reparado. Quando aquela rede estoura, o pescador lá que repara as redes, ajeita, troca, costura. Então Deus chama a igreja para viver nessa interdependência uns dos outros. Eu quero concluir com uma ilustração e algumas aplicações. Uma ilustração que me ensina. Normalmente, quem quer fazer tudo sozinho, ele acaba caindo em 2 perigos: do orgulho ou da exaustão. E eu lembro uma vez, aqui nessa congregação, bem no comecinho, quando a gente assumiu. E era um culto de quarta-feira. Quarta-feira tinha macarrão aqui antes. Tinha um macarrãozão. Quem já comeu macarrão aqui na quarta-feira? Uns bons tempos. Macarrão. Mas o macarrão, ele era praticamente o centro do culto de quarta-feira. Eu tenho que falar, criou-se essa ideia, o macarrão, o dia do macarrão. Até tinha gente que falava que é a igreja do macarrão. E aquilo me incomodava, não porque eu não queria dar macarrão para o povo, mas eu percebi que não é o propósito da igreja. A igreja não é um restaurante. E aí um dia, vim para o estudo, como vocês bem sabem, muito bem frequentado, naquela época. Hoje está devagar. Porque tinha muito macarrão. E a pessoa que sempre fazia macarrão avisou uma outra pessoa que ela não ia poder vir. E um irmão chegou e falou assim: pastor, a pessoa que faz macarrão não vai vir. Não vai poder vir hoje, não está bem. E aí? Como que vai ser? Eu falei: deixa comigo que eu vou resolver.
Deixa comigo que eu vou resolver. E aí, eu estou aqui arrumando culto, tal. A pessoa vê que eu não estou lá no fundo mexendo com o macarrão, fazendo nada. Mas e aí, não vai fazer o macarrão? Eu falei, não, eu falei que eu ia resolver, já resolvi. Mas quem vai fazer? Eu falei, ninguém. Não tem ninguém para fazer, ninguém faz. Eu não vou fazer. Vou lá fazer o macarrão. Aí sabe o que aconteceu? Eu resolvi o problema. Não tem quem faz, não tem como eu fazer tudo. Rapidinho, não demorou muito, apareceu uma pessoa. Apareceu 2 pessoas. Não, vamos fazer o macarrão. Por que eu conto essa ilustração? Porque a igreja, ela precisa entender isso. Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Deus deu dons diferentes. Irmãos, eu vou unir isso com a experiência do final do ano, do Natal. Lembra que eu compartilhei numa pregação a repreensão amorosa da minha esposa? Que eu falei, amor, nossa, fiz um monte de coisa, ninguém me ajudou, reclamando, murmurando. Ela falou, mas por que você não pediu ajuda? Pede ajuda, você quer fazer tudo sozinho. Então, você vê como que a gente... Eu mesmo. Temos que entender isso, queridos. Deus nos deu dons diferentes para a edificação da igreja. Você é útil. A gente precisa crescer muito nisso, amadurecer muito nisso. Eu preciso também. Às vezes eu chego aqui que nem um maluco no domingo, vou limpar, vou varrer, vou ligar, vou fazer tudo. Mas é porque também eu não comissionei ninguém para fazer isso. Fato é que nós precisamos uns dos outros. Quando você e eu tentamos viver a vida cristã sozinho, fazendo tudo sozinho, nós vamos cair nesses extremos. E não é isso que Deus nos chama. Quem quer fazer tudo sozinho pode ser alguém inseguro, ou pode ser alguém dominador, não é? Tem que ser tudo do mesmo jeito, do meu jeito. Alguém que não enxerga a beleza do corpo de Cristo. E aqui eu sei que Deus tem levantado homens e mulheres para servir no corpo de Cristo, para que nós nos tornemos cada vez mais maduros, crescendo em unidade e amor. Eu quero aplicar dizendo o seguinte: Paulo vai unir 2 coisas. Unidade, 3 coisas. A unidade que é aplicada ou cresce em maturidade com verdade e amor. É o finalzinho que ele fala isso. Eu quero resgatar isso. Tem como nós sermos maduros ao ponto de discordarmos, ao ponto de termos opiniões diferentes, mas nada justifica a falta de amor, a falta de um esforço real por manter o vínculo da paz do povo de Deus. E só o Evangelho proporciona isso. Porque o mesmo Evangelho que fala a verdade, que todos são pecadores, e o inferno foi feito para o diabo, seus anjos e todos aqueles que não creem em Jesus, é o mesmo Evangelho que diz que Deus ama pecadores e morreu por eles. O mesmo Jesus que nos chama a viver em verdade, nos chama a viver em amor. O mesmo Jesus que nos chama a viver com uma fé bem fundamentada para não cair em movimentos, em ondas, nos chama a viver em amor, a nos esforçarmos. Por que as igrejas se dividem? Por que os crentes se dividem, se afastam uns dos outros? Muitas vezes não é só um problema de posição teológica, de convicção, de fé. Muitas vezes é um problema de coração. Muitas vezes é não entender que Deus nunca nos chamou para viver de um desequilíbrio, ou isso ou aquilo. Verdade sem amor, amor sem verdade. Não, Deus nos chamou para viver em unidade na diversidade, a verdade e o amor. Uma igreja, um crente que entende isso,
é um crente maduro. Eu quero que você pense nisso, querido. O que te afasta? O que é difícil para você? Eu encontro um assembleiano, acho difícil. Eu encontro um presbiteriano, acho difícil. Eu encontro um church, um parede preta, eu acho difícil. Por que é tão difícil? Por que é tão difícil para nós cristãos vivermos em unidade na diversidade? Eu não estou pregando uma unidade relativa, relativismo da doutrina, mas às vezes o nosso coração está tão inflado de orgulho, de ego, como nós comentamos esses dias, né, Mariana? Às vezes a gente tem a teologia certa, mas tem a atitude errada. A gente tem a doutrina ortodoxa, mas a nossa prática não condiz com a doutrina. Pense nisso. O problema da unidade na igreja não é organizacional, ele é espiritual. Crentes maduros sabem servir uns aos outros, sabem divergir, ser enfáticos, firmes, mas ainda assim amorosos, sinceros, humildes. Que Deus nos ajude, possamos seguir o exemplo de Cristo, porque esse é o padrão que Paulo diz aqui. Cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo. Ele é o nosso modelo. É Cristo que nós devemos imitar. Não pessoas que são, ou, como eu disse no começo, desequilibradas para o individualismo, ou desequilibradas para uma diversidade sem responsabilidade. Vamos orar, queridos. Senhor, que o Senhor nos ajude a ser uma igreja unida no Teu Espírito. Que o Senhor nos ajude, assim como cantamos, a viver unidos, humildes, sinceros, nos esforçando para manter o vínculo da paz. Que o Senhor levante homens, líderes, pastores, mestres, que sejam verdadeiros exemplos de humildade, de amor, de firmeza na fé, mas também de compaixão, misericórdia. E que cada crente, cada irmão aqui da nossa igreja e de outros crentes também, de várias outras igrejas, que possamos buscar essa unidade no Espírito, possamos viver como Cristo, possamos experimentar o amor com a verdade, a unidade na diversidade, como obra graciosa do Senhor na sua igreja. Oramos assim, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos ficar em pé. Nós vamos